Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal, sempre trazendo conteúdos para que você que é profissional do polidense possa agregar aí no teu conhecimento, aplicar e ter melhores resultados. Bom, eu me chamo Karen Bellini, trabalho com o polidense há mais de 20 anos, tanto como profissional, como empreendedora, como instrutora, como atleta. E agora eu estou trabalhando, direcionando, né, o meu trabalho para os profissionais de poli, principalmente na parte de direcionamento profissional mesmo. E hoje eu vou trazer um tema muito importante, tá? Principalmente para você, aliás, especialmente para você que além de instrutora é também proprietária de estúdio, ou seja, é empreendedora. E eu vou trazer aqui um tema que é de extrema importância, porque muitas vezes a gente está focado no trabalho como instrutora, né? Pensando em trazer um trabalho legal, qualidade, excelência no ensino, e tá tudo certo, precisa disso, é necessário, né? Só que não adianta você ter um trabalho excelente, mas não ter esse trabalho alinhado com a sua parte de empreendedora, né? Então, nós temos duas profissões em uma aí, e nós precisamos alinhar dois propósitos para que a gente sempre possa ter um resultado bom, tanto em um lado como no outro. E hoje o tema é exatamente sobre isso, né? Como alinhar os dois propósitos de instrutora e empreendedora, né? Trabalhando com excelência nessa parte como instrutora, trazendo resultados, desenvolvimento dos seus alunos, mas sempre pensando no crescimento do seu negócio, tá? E muitas vezes a grande maioria esquece dessa parte. Fica tão entretido nas aulas, abre agenda, lota agenda e não tem tempo de pensar no crescimento do negócio. Então, de nada adianta, né? Que adianta você ser um ótimo profissional e não saber como divulgar isso para o mundo? Então, você não vai trazer alunos para o seu negócio. Então, isso não adianta. Então, a gente tem que alinhar os propósitos, né? E eu trouxe uma das ações aqui nessa aula que eu sempre apliquei, e isso faz parte da minha metodologia e vai contra o que a grande maioria faz, tá? É, que é trabalhar com dois alunos num pole só. A grande maioria vai pelo lado contrário. Quando tudo começou, né, no início, há 20 anos atrás, quando surgiram as primeiras escolas de pole no Brasil, todas as escolas trabalhavam, né, com dois alunos no pole, quer dizer, só as grandes escolas começaram a trabalhar com um aluno só. E todos trabalhavam também com uma hora e meia de aula, né, que é uma outra coisa que eu vou falar numa outra aula, mas faz parte também do alinhamento, né? Deixa eu só desligar aqui. Bom, hoje eu vou falar especialmente nessa questão de trabalhar com dois alunos no pole, tá? Muitas pessoas falam, ah, não, porque quando a gente vende com um aluno no pole, as pessoas elas gostam mais e tal. A questão não é gostar, né? A questão é você ter resultado, né? E as grandes universidades, os grandes cursos sempre fazem dinâmicas em grupo, em dupla, né? Quando você vai fazer um trabalho na escola, sempre existe essa dinâmica e existe um porquê para isso, né? E um dos motivos é essa troca de experiência. Então, eu sempre trabalhei dessa forma, tá? Então, quando eu trabalho com dois alunos no mesmo pole, e isso, claro, tem que ser alunos de mais ou menos o mesmo nível, né? Então, normalmente as escolas que só têm uma sala, que são os estúdios, né? Existem as grandes escolas que têm várias salas, né? Onde acontece, é dividido em níveis, e tem os estúdios. A grande maioria que a gente tem aqui no Brasil são estúdios, né? Então, dentro da aula, nós temos alunos de vários níveis, certo? Então, eu não vou colocar, claro, alunos de níveis muito diferentes na mesma barra. Então, eu coloco alunos do mesmo nível ou próximos na mesma barra e eu passo exercícios que são parecidos, né? Aliás, eu passo o mesmo exercício para os dois. Então, o que está um pouquinho mais adiantado, ele pode rever o movimento, e o que está um pouco mais atrasado, ele vai aprender o movimento. Isso também é positivo, tá? Porque o aluno ele tem que rever movimentos e os alunos também têm que aprender coisas novas, têm que se desafiar, têm que sair da zona de conforto. Isso se o aluno ele for mais ou menos do mesmo nível, um pouquinho mais e um pouquinho menos. Então, a gente faz essa troca, mas ou do mesmo nível. Então a gente vai passar o mesmo movimento para aquele aluno, tá? E eles vão ter uma troca de experiências aí. E isso acelera o aprendizado. Por quê? Primeiro, o aluno não vai ficar na barra
o tempo todo. Ele não fica em cima da barra 100%. Ele faz o movimento, ele desce, ele dá uma descansada, vai tomar uma água. Então, por que não, quando ele estiver descansando, ele também está aprendendo? Porque enquanto o colega dele está fazendo o mesmo movimento, ele vai estar observando. E quando você tem o contato visual, você aprende também. Então, a gente tem três níveis de aprendizado aí: o visual, o auditivo e o sinestésico, que é o toque. Então, o professor, lógico, ele faz a demonstração, mas como é uma aula em grupo, ele tem que dar atenção também aos outros alunos. Então, o professor vai fazer a demonstração do movimento uma vez. Depois, ele vai ficar no momento de descanso observando o colega fazer, mesmo que errado, e também é importante. Por quê? Às vezes, ele está errando num ponto, e o colega dele também está errando. Quando ele erra, ele às vezes não consegue identificar o erro nele próprio, tá? E quando você identifica o erro, você consegue aprender mais rápido. Quando você sabe onde está o erro, é mais fácil consertar o erro. E às vezes ele demora muito quando ele está sozinho na barra para identificar o próprio erro. Mas quando o amigo dele faz o movimento e ele está tendo contato visual com aquele erro, no corpo de outra pessoa, ele consegue identificar mais rápido. Então, mais um ponto positivo para trabalhar com dois alunos no poli, tá? Por quê? Porque ele tá vendo o erro que ele não tá vendo nele, no outro, tá? Então, vamos lá. Primeiro, troca de experiência. Ele tá tendo contato visual, né? O auditivo é quando o professor explica a técnica, né? Só voltando um pouquinho no que eu falei nos três níveis de aprendizado, três pontos de aprendizado que são importantes. E o sinestésico é quando o professor está manuseando o aluno, está segurando, tá? Então, ele está direcionando, porque às vezes de cabeça para baixo, quem faz poli sabe. Aí onde é direita e esquerda, então o professor ele direciona, ele leva o aluno através de manusear o aluno, tá? Tem alunos que têm mais facilidade em aprender com o visual, tem alunos que têm mais facilidade de aprender com o auditivo e tem alunos que têm mais facilidade de aprender no sinestésico, tá? Mas o visual sempre é muito importante. E quando está lá o aluno, a colega dele fazendo, ele vai estar tendo contato visual a todo momento com o movimento. Ao invés de ele ficar só descansando, tomando água, ele vai estar aprendendo, tá? Então, existe essa troca de experiência. Então, o um é ele ter a troca de experiência com o companheiro. O dois é ele identificar muitas vezes o erro que ele não tá vendo nele no companheiro, tá? E aí entra uma outra questão, tá? Que eu falei numa outra aula. Do aluno, que tem o aluno Nutella e o aluno tubarão. Só que a gente não tem só essa questão, né? O aluno Nutella ele não tem muito comprometimento e tal e tal. Só que a gente tem perfis de alunos diferentes, tá? Além da questão do aprendizado, tem aluno que é mais visual, tem aluno que é mais auditivo, enfim. Nós temos os perfis comportamentais de cada aluno, tá? E tudo isso, eu, enquanto instrutora, eu preciso identificar, tá? Principalmente quando o aluno começa, muitas vezes eu posso fazer uma anamnese, mandar para o aluno, responder para eu começar a identificar qual é o objetivo dele, as dificuldades, enfim. Mas isso é uma outra questão, né? Isso são coisas, mas a gente, na prática, a gente começa a observar e começa a identificar quando a gente tem conhecimento disso. Tem os alunos tubarão que eu falo, né? É aquele aluno que ele está muito focado, né? E tem o aluno que ele é tubarão no nível comportamental dele. O que que seria isso? Tem aluno que tem um melhor desempenho quando ele está sozinho, tá? Eu, por exemplo, sou assim. Eu tenho maior desempenho quando eu não estou compartilhando nada, tá? Então tem essa questão. Mas tem um outro perfil que é um perfil de alunos que precisam estar sempre entre pessoas. Eles precisam estar conversando, fazendo amizade, eles precisam disso. E não necessariamente ele não é um aluno tubarão no sentido de querer desenvolver, tá? Mas ele tem o melhor aprendizado quando ele está compartilhando com outra pessoa, né? Ele tem o melhor desempenho. E vamos falar desses dois perfis, tá? Tem outros dois, né? Mas não vem ao caso agora no nosso tema, tá? Mas
esses dois perfis, então nós temos aquele perfil daquele aluno que ele tem o melhor desempenho sozinho, e nós temos o outro perfil daquele aluno que ele tem o melhor desempenho quando ele está em grupo ou em dupla, tá? Então a gente precisa identificar isso na hora que a gente vai trabalhar dois alunos no poli. Por quê? Porque senão você não vai ter o melhor desempenho. Então, às vezes, eu não sei o número de barras que você tem aí, né? Claro que também aí tem uma outra questão que entra no alinhamento do propósito como empresária, tá? Então a gente tem que pensar nesses dois lados. Se tiver essa oportunidade de sobrar barra, tipo, não dá para fazer dupla em todas as barras, sobra uma pessoa numa barra sozinha, você pode pegar o aluno que é perfil tubarão, no sentido de gostar de desenvolver sozinho e ter o melhor desempenho sozinho, você vai colocar ele sozinho na barra, tá? E você vai colocar os alunos que você vê que tem melhor desempenho em grupo, e melhor desempenho você tem que identificar. Não é aquele aluno Nutella, né? O aluno Nutella, ele não quer desenvolver, ele não é que ele não quer desenvolver, ele não está preocupado em desenvolver, tá? Deixa eu só contextualizar aqui para quem não viu a aula que eu falei sobre aluno Nutella e aluno Tubarão. Nós temos dois perfis de alunos no geral, tá? Não é com relação ao comportamental, é alunos com objetivos diferentes, tá? O aluno tubarão é aquele aluno que ele vê no poli uma paixão e que ele faz de tudo para ele poder desenvolver. Quando ele encontra essa paixão que é o poli e ele quer se desafiar, ele, não necessariamente que ele queira se tornar um profissional, mas ele quer desenvolver. E ele é o aluno que vai fidelizar, tá? Eu pensando enquanto empreendedora, é aquele aluno que vai ficar com você a longo prazo se ele vê resultado no teu trabalho. Ele é aquele aluno que ele vai investir. Se você oferecer um trabalho que vai ajudar a potencializar o resultado dele, ele vai investir. Ele vai tirar do bolso, ele vai pagar, por exemplo, um protocolo de treino de paralelo que ele pode fazer em casa, um treino de flexibilidade, uma aula particular, uma mentoria. Então, esse aluno é o aluno que a gente tem que dar muita atenção. Não que a gente não tenha que dar para os outros, é que os outros a gente oferece outras coisas. Mas para esse, é o aluno que a gente tem, enquanto empreendedora, que dá mais atenção, né? Porque ele é o aluno que vai investir, ele é o aluno que vai ajudar a aumentar o faturamento do seu estúdio, tá? E nós temos o aluno Nutella. O aluno Nutella é aquele aluno que ele vai fazer o poli por hobby. Ele gosta do pole, legal, mas ele não tem pressa de desenvolver, ele não tem tanto comprometimento no seu desenvolvimento. Ele tá lá mais para fazer amizade, ele tá lá mais para se divertir, para distrair, para desestressar do dia a dia, e tá tudo certo, né? Cada um tem os seus objetivos. E esse é o aluno que ele vai gostar mais de uma comunidade de pole, onde ele vai fazer amizade, quando tiver um happy hour, ele vai participar. Ele quer algo para desestressar. Ele entende o pole como um hobby. Ele gosta de postar nas redes sociais uma fotinho e tal, mas ele não está tão comprometido com o desenvolvimento. Então, esse aluno é um aluno que não vai investir em algo a mais. Se você falar, olha, você não quer comprar uma aula, um protocolo de treino de fortalecimento para você fazer em casa, ele não vai comprar, tá? Ele só quer ir lá para divertir. Então, ele não é o aluno que vai aumentar o faturamento do seu estúdio, mas que você pode fidelizar ele fazendo outras ações. Por que que eu estou falando desse perfil? Eu quis contextualizar porque quem não assistiu a outra aula não sabe o que que é aluno Nutella e aluno Tubarão, tá? Só que aí tem uma outra questão. Tudo isso você tem que identificar enquanto instrutora quando você vai trabalhar com dois alunos no poli. Se você colocar um aluno Nutella na mesma barra que um aluno Tubarão, não vai dar muito certo, porque o aluno Nutella ele vai acabar atrapalhando o desenvolvimento do tubarão. Então, procurar não colocar, a não ser que não tenha outra opção, tá? E se não tiver outra opção, também é positivo. Por quê? O aluno tubarão, quando ele não tem uma barra sozinho para ele treinar, ele tem que dividir a barra com outro. Quando ele, de repente, numa aula, ele vai acabar pegando um aluno Nutella na mesma barra. O que que vai acontecer? Você vai mostrar para ele que ele treinar em grupo, numa aula em grupo, talvez ele não tenha o mesmo desempenho se ele fizer uma aula particular. É a hora que você vende a aula particular para ele. Então, pensando no lado empreendedora, mas você tem que saber vender. Se você não tiver um trabalho para oferecer para ele,
Se você não souber como dar uma aula particular, porque talvez você se sinta insegura para isso, então aí é hora de você buscar um conhecimento técnico a mais, fazer mais formações, mais cursos, mais intensivos, para você agregar conhecimento e ter segurança em oferecer uma aula particular. Porque de nada adianta você oferecer uma aula particular e o aluno ter o mesmo desempenho, mesmo, aliás, desempenho não, mesmo desenvolvimento. Ele não vê resultado. Ele tem que ver na aula particular um resultado muito maior do que a aula em grupo. Entendeu? Então, mais um ponto positivo para você trabalhar dois alunos do Poli, e quando você vê que o aluno é aquele aluno tubarão que quer desenvolver, e ele começa a ficar incomodado na aula em grupo. Então é hora de você oferecer um pacote de aula particular, oferecer uma mentoria para ele treinar também na casa dele, com um acompanhamento seu, entendeu? Então é um ponto positivo. Então agora vamos voltar no início do tema, alinhar propósitos, né? Instrutora, empreendedora. Então, para o lado de instrutora, quando eu trabalho com dois alunos no Poli, é super positivo. Por quê? Porque você fazer essa dupla acelera o processo de aprendizado do aluno, né? Essa dinâmica de dois alunos no Poli, troca de experiência, identificar erros que ele não está identificando nele próprio, e quando ele identifica, fica mais rápido de consertar o erro. É, trabalhar com alunos, de repente, Nutella e Tubarão, que o aluno tubarão vai ficar incomodado com aquele aluno e ele vai ver que, de repente, ele investiu um pouco mais numa aula particular, ele vai ter mais liberdade, paz para ele poder treinar, foco, não vai ter aquele aluno Nutella atrapalhando, né? E quando também ele não tem uma barra só para ele. Aí ele vai ficar também pensando, mesmo que seja alunos que tenham, que seja tubarão que gostem de desenvolver, ele é aquele aluno, se é aquele aluno mesmo que gosta de trabalhar sozinho, que ele não gosta de, ele tem um melhor desempenho quando ele treina sozinho, porque ele fica mais focado e em dupla ou em grupo, talvez ele perca o foco mais rápido, né? Aqueles alunos que perdem o foco rápido e acabam não tendo um desempenho legal. E aí ele também vai ver que, putz, eu queria tanto uma barra sozinho, e aí ele vai falar, putz, eu vou investir numa aula particular. É mais, eu vou gastar mais, gastar não, eu vou investir mais e vou ter um resultado melhor. Vou potencializar meu resultado, acelerar o processo. Então, lado positivo para o lado instrutora. Agora vamos falar do lado empreendedora, né? O lado empreendedor, o que que acontece? Se eu tenho 4 barras e eu trabalho uma pessoa por barra, eu só consigo trabalhar com 4 alunos hora aula. Então, eu vou faturar somente o equivalente a 4 alunos. Então, se o aluno paga R$ 150 por mês, vamos colocar 200, se faz 2 vezes na semana, tá? Não, vamos colocar 150 mesmo. É que eu gosto de arredondar os números, né? Então, deixa eu só fazer um cálculo aqui. Vou fazer um cálculo aqui rápido para vocês verem, porque é bom a gente mostrar, que eu acho que quando a gente mostra, a gente consegue identificar mais. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de números, sabe? Sou muito da exatas. Então, quando um aluno ele paga 150 por mês, uma vez por semana, tem 4 alunos. Tá? Ele vai pagar por aula 37,50, tá? Se tem 4 alunos, eu vou ganhar R$ 150. Nossa, nem precisava fazer esse cálculo, é só fazer por 4, mas tudo bem. A gente usa calculadora hoje em dia. Vamos lá. Então, eu estou ganhando hora aula R$ 150 por 4 alunos, certo? Porque eu tenho 4 barras, eu trabalho, eu já divulgo que eu trabalho um aluno por poli, achando que eu estou fazendo uma maravilha fazer isso, né? Porque não é trabalhar o que o aluno quer, é trabalhar o que o aluno precisa. E quando você divide a barra, você tem um melhor resultado de desenvolvimento. Então, às vezes, você está achando que está arrasando trabalhando uma pessoa por poli, não está, né? Tanto no lado empreendedor como no lado instrutor, tá? Então, lá, R$ 150, se eu tenho 4 alunos e eu trabalho um por poli, eu vou ganhar hora aula R$ 150, certo? Mas se eu coloco 8 alunos, eu vou dobrar esse valor. Eu vou conseguir R$ 300 hora aula. Vou multiplicar aí o meu faturamento do estúdio. Sem contar que quando eu trabalho em dupla e aquele aluno que ele é tubarão e ele não quer treinar em grupo, que ele já está incomodado com isso, ele está vendo que
tá atrasando um pouco o desenvolvimento dele, ele vai pagar uma aula particular, né? E isso não vai acontecer com um aluno só, vários. E você tem que ter horário para aula particular, tá? Por isso que eu volta na aula de gestão do tempo, precisa ter ou abrir agenda de modo inteligente e não lotar a agenda, porque isso não vai fazer você trabalhar mais, nem sempre faz você ganhar mais. Ao contrário, quanto mais você trabalha, menos você ganha. Ao contrário, você tem que trabalhar de forma inteligente, tá? Aquele aluno ele vai pagar aula particular. E quanto cobrar de uma aula particular? Se você tem autoridade, se você realmente investe em estudo técnico, você conhece o que você tem segurança no que você está fazendo e você passa a segurança para o teu aluno. Isso de forma inconsciente. Quando você tem insegurança, o teu aluno sente que você não está pronto para isso, tá? Você pode estar pronto, de repente, para dar aula em grupo, coisinha, mas quando você vai trabalhar focado no individual do aluno, muitas vezes você não tem experiência para isso. Então, a experiência, a autoridade se ganha na experiência e no estudo, tá? E aplicando o estudo, tá? E nos seus próprios treinos também, que faz parte do trabalho de instrutor. E aí, esse aluno ele vai procurar você para fazer aula particular. É uma das coisas. Você pode ganhar em muitas outras, tá? Pode ganhar com mentoria, com protocolo de treinos paralelo, enfim. Mas esse aluno ele vai querer treinar sozinho. Se ele vê que a sua escola está oferecendo 2 alunos por pole, ele começa a experienciar e ele vê que ele não gosta, mas ele gosta do teu trabalho. Ele vai querer fazer aula particular, desde que você ofereça, desde que você traga resultados para ele. Valor de aulas particulares. Olha, assim, quanto mais autoridade e nome que você tem no mercado, mais você pode valorizar, né? Colocar valor ao seu trabalho. Não é preço, é valor. Mas vamos supor que você ainda seja uma instrutora, uma proprietária, ainda que não tem nome no mercado. Nome que eu falo, que você ainda não tenha construído a sua autoridade, tá? Não que você não seja boa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando de reconhecimento perante o mercado, tá? Isso você vai conquistar conforme você vai trazendo resultados, tá? E isso pode ser a nível regional, a nível da sua cidade só, a nível estadual, a nível nacional, a nível internacional, tá? Conforme você vai agregando resultados e sabendo como mostrar esse resultado para o mundo, tá? E isso tem a ver com o seu lado empreendedor, de saber como você valorizar a tua marca perante o mundo, né? Saber como divulgar a tua marca de modo que ela seja vista como algo positivo e de autoridade. Quanto mais você vai valorizando e vai ganhando autoridade perante o mundo, você consegue valorizar o seu valor, tá? Mas vamos falar um profissional que ainda é um profissional novo, que é um profissional bom, mas ainda ele não tem autoridade perante a- ao mercado do pole, né? Então, você pode cobrar o valor que você cobraria de uma mensalidade, não menos que isso, gente. Vamos valorizar o nosso trabalho, né? É, se você cobra R$ 150 por mês para uma vez na semana, para aquele aluno fazer em grupo, ele vai pagar R$ 37,50 a aula, né? São 4 aulas, R$ 150. Você pode cobrar uma aula 150, tá? Isso eu já falei em outra aula sobre valor de aula particular. Ai, nossa, Karen, mas o aluno não vai querer pagar. Ele tem que ver que é o seu tempo, você está disponibilizando o teu conhecimento, e se você investe em conhecimento, você vai saber cobrar e vai saber dar valor. Se você não investe, você não vai ter coragem de cobrar. Você acha muito, tá? E não é muito. E você vai gerar resultados para o seu aluno. Então, sim, R$ 150 é o mínimo do mínimo para uma aula particular. Mas você pode fazer pacotes. E isso é muito bom, porque força você ganhar um montante e não um montinho. Você vai ganhar um montão e não um montinho, tá? E aí você consegue administrar melhor. Eu faço dessa forma e eu tô passando aqui dentro, embasado na minha experiência, no que eu faço. E eu sempre vendo pacote. Raramente eu vendo uma aula particular. Eu vendo uma aula particular quando alguém vem, está de passagem na minha cidade e só tem um dia para ficar e de repente, ai, cara, eu vou comprar uma aula particular sua. Beleza. Nesse caso eu vendo.
As pessoas que são próximas, que vêm, eu tenho aluna que vem, pega 2 horas e meia de estrada, 2 vezes na semana, para vir treinar aula particular comigo. Aí ela acaba fazendo 2 aulas seguidas para compensar a vinda, mas ela fecha o pacote, porque compensa mais. E aí, se você vender uma aula, 150. Vamos supor que você venda um pacote com 6 aulas. Você cobre 120. Só que 120 não pagando por aula, tá? A pessoa tem que pagar um montante, aí você pode fazer a opção da pessoa parcelar. Eu parcelo pelo Mercado Pago, que eu não trabalho com maquininha mais. Eu trabalho só mais digital, né? Então eu parcelo no Mercado Pago. Então, se você fechar um pacote com 6 aulas, vender 6 aulas particulares a R$ 120, dá 720. E aí essa pessoa pode parcelar. Então é R$ 720 a mais no orçamento do seu estúdio para aquele mês, tá? Mesmo que essas aulas sejam feitas, né? E você tem que estipular um prazo de vencimento, porque senão a pessoa ela vai fazer essas 6 aulas durarem 5 anos. Não, tá? 6 aulas, a pessoa ela precisa matar aí em 3 meses no máximo, tá? Ela parcela, beleza, aí compensa. Não dá para estender isso. Pode até ser feito um contrato para a pessoa entender que ela tem até tal data. E depois dessa data, se ela não tiver feito as aulas, então ela pode expirar a aula e ela perder, tá? Eu já tive alunos que perderam a aula por conta disso. Que foi indo, não fez, e aí venceu. Tem que ter um vencimento pacote, tá? Mas você pode também fazer pacote de 12 meses a R$ 100, que dá R$ 1.200. Então, você vai ter mais R$ 1.200 de orçamento a mais no seu faturamento, né, do seu estúdio. Então, também parcelado. A pessoa, no Mercado Pago, se ela parcelar em até 6 vezes, não tem juros, não tem acréscimo. Então, ela pode parcelar realmente 6. Aí, se for 12 aulas, tem até 6 meses para fazer, tá? Pode anotar aí. 6 meses, porque passar disso, vem, se expira e também você sai perdendo enquanto empreendedora, tá? Então, voltando ao nosso tema aí para a gente finalizar, trabalhar com 2 alunos no Poli é uma ação que alinha propósito, instrutora e empreendedora. Traz qualidade no meu ensino, porque eu vou ter um aceleramento no processo de aprendizado do meu aluno. Vai fazer com que alunos que sejam tubarão, aqueles alunos que querem desenvolver, começam a ficar incomodados porque eles não estão vendo um desenvolvimento, eles estão vendo que está atrasando o desenvolvimento deles aquele trabalho. Então ele vai fazer o quê? Ele vai procurar aula particular e aí a gente traz os benefícios para o lado de negócios. Trazendo mais alunos para o particular, eu consigo ganhar mais, eu consigo aumentar o faturamento do meu estúdio. Em contraponto, também, eu trazendo, trabalhando com 2 alunos no Poli, eu dobro o número de alunos em aula e eu também consigo dobrar o faturamento daquela hora aula, do ganho, tá? Sem ultrapassar 10, tá? É muito importante esse detalhe, tá? Eu não posso ultrapassar 10 alunos dentro de uma sala de poli, certo? Por que que eu não posso ultrapassar 10 alunos? Porque perde a qualidade. E o poli, ele tem um diferencial de algumas aulas de dança e tal, que é o trabalho personalizado em grupo dentro das possibilidades, né? Mas de uma certa forma ele é um trabalho personalizado, porque se eu tiver 10 alunos de níveis diferentes dentro da aula, eu vou ter que colocar cada aluno de mesmo nível no seu pole, né? 2 alunos, 2 alunos, 2 alunos, separando os níveis, né? E eu vou trabalhar movimentos diferentes para cada nível. Então, ele é um trabalho personalizado, certo? Então, é muito importante isso. Então, quando eu trabalho com 10 alunos, eu consigo manter essa qualidade. E na minha formação profissional, eu ensino como você trabalhar com níveis diferentes, de modo que você consiga dar atenção para todos, que isso é muito importante. Eu vejo muitos alunos que estudam, que treinam em outras escolas, reclamarem que eles não têm a devida atenção do instrutor, porque o instrutor fica perdido. Essa palavra é o termo que eles usam, tá? E eu converso com muitos praticantes. Ah, e o professor fica perdido quando a aula está cheia. E isso é conhecimento que o instrutor precisa adquirir. Como eu trabalho?
E isso tudo eu ensino na minha formação profissional. Como trabalhar com vários alunos de níveis diferentes na mesma aula, sem perder a qualidade, sem deixar de dar atenção devida para todos os alunos, em igual, tá? Então, é muito importante. E a experiência também conta, tá? E isso tudo traz autoridade para o instrutor, certo? Uma outra coisa que eu ia falar antes da gente encerrar é sobre tempo de aula, tá? Que é uma outra coisa também que é muito positiva, pensando no lado instrutor, tá? E do lado empreendedor também, porque a gente precisa alinhar os dois propósitos. Quando eu comecei, há 20 anos atrás, todas as escolas davam 1 hora e meia de aula. Hoje, talvez 1% das escolas que existem no Brasil dá 1 hora e meia de aula. A minha é uma delas, tá? Por quê? A maioria dos estúdios pensa em lotar agenda, encher horários, tá? Ter horários. Quanto mais aulas eu tiver no dia, mais eu vou faturar. Isso não é um pensamento inteligente, tá? Não é. Que é o que eu falei. A gente tem que administrar de modo que a gente administrar nosso tempo de modo que a gente trabalhe menos e ganhe mais, certo? Então, as pessoas diminuíram essa meia hora de aula, colocaram aulas de 1 hora. Só que aulas de poli de 1 hora é muito perigoso, não tem qualidade. Por que que é perigoso? O poli ele tem que ter um aquecimento muito específico, tá? Muito específico. E ele tem que ter um aquecimento que tenha um pouco de condicionamento e tenha um pouco de flexibilidade, tá? Dentro desse aquecimento. Aquecimento de 10 minutos, porque uma aula de 1 hora, ela tem 10 minutos de aquecimento, 15 no máximo. Senão perde o restante do tempo e não faz pole, né? Então os alunos vão reclamar. E esses 10 minutos, 15 minutos, não dá tempo de você fazer o devido aquecimento, tá? Para você estar preparado para ir na barra, tá? Você precisa fazer um pouco de flexibilidade, mas para isso tem que aquecer. Então, o que que eu faço, tá? E isso também tem na formação de forma prática. A minha aula tem 1 hora e meia. 30 minutos é só a parte de preparação, de aquecimento, tá? E esse aquecimento ele inclui mobilidades articulares, tá? A gente faz um trabalho de mobilidade articular e aquecimento para flexibilidade, aquecimento muscular, aquecimento de articulação. Nós fazemos um pouco de condicionamento, tanto de membros superiores como membros inferiores, e nós fazemos a flexibilidade, porque eu estou devidamente aquecida para fazer a flexibilidade. Mas por que flexibilidade, Karen? Porque o aluno, ele vai ganhar mais amplitude para fazer os movimentos durante a aula. Ele vai ter um desempenho melhor, um desenvolvimento melhor na aula, entendeu? Então, ele precisa. E fortalecimento o aluno não faz um fortalecimento paralelo e o poli tem uma preparação física específica. Então, ele faz no início da aula. É suficiente para ele desenvolver força? Não. Mas se 30 minutos não é suficiente para ele desenvolver força, quiçá 15, 10 numa aula de 1 hora. Então, a gente tem que pensar em alinhar os propósitos. E a gente não está trazendo qualidade dando uma hora só de aula, de poli. Então, eu dou 30 minutos de preparação, preparação física, flexibilidade, aquecimento articular e 1 hora de pole, porque aí sim eu consigo trabalhar com qualidade. Ai, Karen, mas daí eu vou ter que dar menos aulas no dia. E eu vou ganhar menos. Não, não vai ganhar menos. Não vai ganhar menos. Por quê? Porque você vai estar trabalhando com 2 alunos no pole, você vai dobrar o seu faturamento por conta disso. Você vai estar dando aulas particulares, você vai ter que tirar a aula mesmo daí, e você não vai se sobrecarregar. Porque quando você se sobrecarrega, o seu desempenho enquanto professora também cai, porque nós somos humanos. A gente dá 5 aulas no dia, é diferente do que eu dar 10 aulas no dia. Chega no final do dia, a qualidade, quem fez a primeira aula do dia se deu bem, a segunda, a terceira, mas quem fez a última aula do dia, você já está morta. Já está cansado, seu desempenho caiu. Isso é natural. Então, é melhor você diminuir o número de aulas, tempo, mas isso é opcional, tá, gente? Eu estou trazendo a minha metodologia, a minha experiência e os meus porquês, tá?
melhor eu diminuir a quantidade de aulas no dia, encaixar horários para as aulas particulares e para os meus treinos, eu tenho que ter também, para o laboratório, tem outra aula, é só assistir. É só fazer uma maratona de aulas aqui. Aqui tem muitas aulas que eu estou disponibilizando para trazer muito conhecimento para vocês gratuitamente. Tá? Já é um conteúdo riquíssimo para você aplicar e para você ter resultados. Então, quando você trabalha diminuindo várias aulas no dia, mas colocando o teu tempo de treino, o teu tempo de laboratório, espaço para aula particular, você vai ficar menos cansada e menos sobrecarregada. Você vai trazer mais resultados para os seus alunos. Você vai estar alinhando o propósito instrutora, vai estar dando mais resultado para os seus alunos, que quer queira ou não. Ele fazendo um treino de preparação antes da aula, mais extenso, 30 minutos, onde ele vai ter mais amplitude, ele vai ter um melhor resultado da aula. Porque tem muitos movimentos que não são de flexibilidade, mas precisam da flexibilidade para a pessoa conseguir desenvolver melhor o movimento. Às vezes precisa estar mais solto o corpo. Tem pessoas que são duras. Eu, por exemplo, se eu não fizer um pouco de flex, eu não tenho desempenho legal. Eu não consigo fazer alguns movimentos. Então, tem que fazer a mobilidade articular para trazer qualidade para o aluno não lesionar. E eu vejo muitos alunos lesionando porque não tem essa preparação. Eles estão ainda com o corpo frio. 10 minutos não é suficiente. E eles já vão para o pole fazer movimentos pesados, subindo na barra, invertendo. Eles lesionam. Principalmente os que não têm, não fazem uma preparação física paralela, que é algo que vocês podem também oferecer. Eu faço um protocolo para você treinar paralelamente, para que você consiga desenvolver, principalmente os alunos tubarão. Eles vão comprar. Como se faz esse protocolo? Estudo, ensino na formação, tá? De forma prática, eu dou pronto para vocês poderem oferecer. Vocês entenderam? Então, assim, é pensar sempre todas as ações que eu fizer. Eu tenho que pensar, eu estou alinhando o propósito instrutora e empreendedora. É uma ação que vai melhorar a excelência do meu trabalho enquanto instrutora, mas também é uma ação que está trazendo um resultado positivo para o meu negócio, está me dando lucro, está me dando resultado, está fazendo o meu estúdio crescer. Eu tenho sempre que pensar, quando eu vou fazer uma ação para o meu negócio, de modo geral, eu tenho que pensar se eu estou alinhando essas duas coisas, esses dois propósitos, tá? E dessa forma, quando a gente consegue trabalhar sempre de forma positiva, no geral, pensando nos dois lados, porque eu não sou só instrutora, eu sou empreendedora. Agora, se você não quer essa responsabilidade como empreendedora, para você não falir, então fecha as portas e vai trabalhar num estúdio para você não ter essa responsabilidade. Mas enquanto você tem o seu negócio, você é a engrenagem principal do seu negócio. Se você não fizer ações para você crescer, o seu estúdio ele não vai crescer, ele vai fechar as portas, ou ele vai ficar onde está. Vai ficar onde está. Você vai acabar tendo que trabalhar muitas vezes em outras profissões. Aí a pessoa ela não quer investir no negócio dela, mas ela vai fazer faculdade de outras profissões que vai dar na mesma. Por que que vai dar na mesma? Porque qualquer profissão, você não tem que pensar só no lado técnico. Você tem que pensar como crescer profissionalmente, tendo um negócio ou até não tendo um negócio. Porque senão você vai ser mais um profissional no mercado. E todos os mercados estão tudo saturados. Ah, você vai fazer educação física. As academias estão saturadas de professor de educação física. Mas tem os que pensam de forma inteligente e estudam outras coisas que vão ajudar a ele poder mostrar que ele é melhor. É saber apresentar a sua própria marca. Isso está em jogo. Então não adianta você ir fazer faculdade do que for, outras faculdades. Se você gosta do poli e acredita que você pode viver do poli, então invista no poli. Faça cursos para você ser um bom profissional. Faça outros tipos, tenha outros tipos de conhecimento para você mostrar que você é bom para o mundo, entendeu? Então, assim,
Eu sempre falo, né? Não adianta. É muito bom profissional. Tem muitos, ó, tem pessoas até que se questionam. Nossa, mas eu sou muito melhor do que ele, mas olha o resultado que ele está tendo como profissional. Olha o reconhecimento que ele tem. Ele pode não ser melhor que você na parte técnica, mas ele está usando de forma inteligente outras questões, como por exemplo, ele sabe fazer um bom marketing, ele sabe vender a imagem dele, o trabalho dele, e isso gera valor. Então, seja lá, qual profissão você vai fazer, seja, se é do poli que você quer, então invista, tá? Vai por mim. Mas se você não acredita que é o poli, então aposte em outras profissões, mas não fique só na parte técnica. Não fica. Porque você vai ser mais um no mercado, tá? Vai ser mais um e isso vai te frustrar, tá? Você vai acabar fazendo de repente o que você não gosta e não vai estar tendo o resultado que você quer. No poli, se o seu estúdio, se você quer ter realmente um negócio, tem o meu estúdio. Se você não faturar mais do que 10 mil por mês, tem alguma coisa errada. É porque você tá sendo mais um na multidão. Porque a grande maioria dos estúdios não tem um faturamento desse. Mas é possível? Sim, é. Não são muitos. Mas se você pesquisar, você vai ver algumas escolas sempre em crescimento. E pessoas aí montando seu patrimônio, vivendo bem, só com o poli, tá? Então, essas aulas, elas não são só para você aprender tecnicamente algumas coisas ou de forma teórica, mas é para você aprender a abrir a sua mente e se conscientizar do que realmente você pode investir para ter o resultado que você quer na profissão que você quer, viver realmente da sua paixão. Então, é uma forma de você se conscientizar, falar realmente isso é possível, a Karen tá certa. É melhor eu começar a mudar. E às vezes a gente precisa falar, porque às vezes a pessoa ela não está sintonizada nisso. Então, às vezes, você falando, a pessoa fala, putz, eu não tinha pensado nisso. Eu só estava pensando só em dar aula. Sendo que você tem um tesouro nas mãos. É só aprender a como usar, a lapidar ele da maneira certa, para que você possa ter resultado. Certo, gente? Mais uma aula aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? E não esqueçam, né, de compartilhar para outros profissionais. Não esqueçam de comentar. É importante isso, porque gera engajamento. O YouTube entende que ele tem que entregar. Quando ele entende que o conteúdo é relevante, ele entrega para outras pessoas, tá? Isso é muito positivo. Vocês também vão estar me ajudando. Eu estou trazendo conteúdo gratuito para vocês e quando vocês fazem esse tipo de ação de compartilhar, de comentar, de curtir, vocês geram engajamento para mim e me ajudam também. Então é uma troca, né? Essa troca sempre é muito positiva. Então, um grande beijo e até a próxima.